Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Bom dia. A secretária municipal de saúde de Curitiba, Márcia Ursulac, anunciou grandes mudanças no atendimento do sistema de saúde da capital. As unidades de pronto atendimento UPA não deverão atender mais diretamente o público em geral, porque vão virar espécie de mini-hospitais. Todos os pacientes moderados a graves de qualquer doença deverão procurar as unidades básicas de saúde, UBS, que só encaminharão às UPAs os casos mais graves, que necessitem de atendimento mais especializado. As UPAs, desde quarta-feira passada, estão atendendo os pacientes que estão em estado mais grave. Precisam de um leito, de uma UTI, mas precisam de um local para ficar até que seja conseguido um leito de UTI em outro hospital. Conforme a secretária, as UPAs possuem respiradores, oxigênio e toda a estrutura para manter o paciente até ser encaminhado para a UTI. As atividades turísticas já somam um prejuízo de 290 bilhões e 600 milhões de reais desde o agravamento da pandemia do novo coronavírus no país. Em março de 2020, o setor chegou a fevereiro deste ano operando com apenas 42% da sua capacidade mensal de geração de receitas, calcula a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. O setor turístico só deve recuperar no início de 2023 o nível médio de geração de receitas mensais do pré-pandemia, prevê o economista da CNC, Fábio Bentes, que é responsável pelo estudo. As perdas mensais de faturamento do turismo brasileiro cresceram de 13 bilhões 380 milhões em março para 36 bilhões 940 milhões em abril, até o pico de 37 bilhões e 470 milhões em maio. A Polícia Civil do Paraná entregou o prêmio para os vencedores do concurso de fotografia 2020-2021. O reconhecimento aconteceu durante a reunião do Conselho da instituição, em Curitiba. Houve 54 inscrições que somaram 127 fotografias. Os participantes receberam um certificado de premiação e a moeda comemorativa, pensando estrategicamente o futuro 2019-2023. Futuramente, também vão ganhar uma edição de um livro de fotografias que será editado e publicado pela Polícia Civil do Paraná. Foram selecionadas 8 fotografias de 6 autores, ou seja, 2 deles com 2 imagens escolhidas. Os fotógrafos vencedores são Cristiane Panzolin, Daniel Pereira Bueno, Márcia Regina Quignoni, Márcio Henrique de Souza, Yuji, Thaís Mendes Santiago e Wellington César de Carvalho. A Universidade Estadual do Paraná, Unespar, abre inscrições para cadastro de reserva para atendimentos gratuitos de musicoterapia, uma prática de saúde e bem-estar que utiliza música no contexto clínico para tratamento, reabilitação e prevenção de doenças. As sessões serão realizadas ao longo deste primeiro semestre, de forma remota, com a frequência de 1 ou 2 vezes por semana, com duração de aproximadamente 50 minutos cada uma. A iniciativa é destinada a pessoas de quaisquer localidades do território paranaense para o preenchimento de possíveis vagas remanescentes. Os interessados não precisam de conhecimento musical nem de instrumentos, porém, devem dispor de uma estrutura básica para as chamadas de vídeo com qualidade, internet, computador ou dispositivos móveis como smartphone ou tablet e ambiente com privacidade e pouca interferência de ruídos. No caso de crianças, é necessária a presença de um adulto para acompanhar as sessões. Agora, o comentário de Johnny Schemberg. Olá, Johnny.
Meu caro Pimentel, boa gente da nossa terra, vamos abordar hoje um sistema de saúde aplicado pela prefeita de Rancho Queimado, estado de Santa Catarina. A prefeita Gleice Veronese esteve no programa do jornalista Paulo Alceu, informando o que foi aplicado na sua cidade para combater o coronavírus. Detalhe, sua cidade não teve nenhuma morte causada pelo vírus. E ela apresenta aqui o que fez. Vamos ver. Muitas pessoas não acreditam. No momento que a gente colocou, nós tínhamos um fórum, nós discutimos junto com a Defesa Civil, com a saúde, com a educação, e a gente decidiu que nós íamos fazer esse protocolo. E passamos pelo Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal aprovou e, basicamente, muitas pessoas da saúde não acreditavam e não queriam. Isso foi mais ou menos dizer assim, nós vamos fazer, nós vamos ter uma possibilidade. E a gente enfrentou, junto com o doutor Taranto, junto com alguns da saúde, que no primeiro momento não acreditavam, né? E graças a Deus, hoje, as pessoas que chegam, a gente fez um centro de Covid, chegam no Covid, são atendidas pelo doutor Taranto. 24 horas nós temos esse atendimento aqui em Rancho Queimado, e aqueles que já têm os sintomas saem com o kit. E isso tem dado muito certo. Internações, prefeita, tiveram muitas internações ou o tratamento vai para casa e depois melhora? Na verdade, nós tivemos aí 3 internações, só uma que foi internada e entubada. E logo a gente ficou sabendo que, na verdade, na família, eles estiveram no centro de Covid, o filho recebeu o tratamento, a nora recebeu, e essa senhora recebeu, mas não usou o tratamento precoce. Ela foi, graças a Deus, retornou, está em Rancho Queimado, está bem, né? Então, nós tivemos uma internação. E aí, Paulo, eu lhe pergunto, assim, olha, Rancho Queimado, graças a Deus, não está utilizando esses leitos de UTI, mas a gente está fazendo o nosso papel de casa. Nós estamos fazendo um tratamento que é preventivo, é o tratamento precoce, né? Então, a gente está dando a possibilidade, mesmo que muitas pessoas não acreditam. Mas aí tem uma curiosidade, Paulo Seu. Muitos dizem, eu não vou tomar, mas no momento que estão com coronavírus, eles tomam. E isso a gente observou em muitos casos, né? Eles correm e tomam o nosso tratamento aqui, que é o nosso protocolo. Tem muito político no âmbito nacional que também nega veementemente e depois, escondidinho, toma. É lamentável isso. Agora, prefeita, eu tenho uma curiosidade. Esse kit custou e custa quanto para a prefeitura? Paulo Alceu, hoje ainda a gente fez os levantamentos, nós temos 1 ano, né, praticamente. O que a gente usou é irrisório, assim, nem azitromicina, ivermectina, hoje não deu 50 mil reais, 47 mil reais, com a questão de polivitamínico. No primeiro momento a gente fez uma campanha com a ivermectina. Nós disponibilizamos a ivermectina entregue nas residências para aquelas pessoas que queriam. E este 1 ano, só em ivermectina, nós gastamos apenas 18 mil reais. Isso é um valor mínimo, né, para uma população de mais de 5 mil habitantes. Hidroxicloroquina, 8 mil reais. Azitromicina, 14. E aí, a questão dos polivitamínicos, zinco, deu 2 mil reais. Então, é um custo muito baixo, sabe, Paulo Alceu, e que dá muito resultado. Esse 47 mil reais é um respirador, e nós estamos aqui atendendo toda uma população. Então, eu, assim, me sinto feliz, me sinto orgulhosa de ter a coragem de colocar o tratamento precoce, junto com o nosso médico aqui, que desde o primeiro momento, o doutor Taranto, trouxe essa possibilidade, a gente acreditou, as pessoas também acreditaram, né, e fizeram uso desse tratamento e deu muito certo. Pois é, a prefeita Gleice Veronese
Glessi, repetindo, a prefeita Glessi Veronese e sua equipe, da cidade de Rancho Queimado, justificou o nome da cidade. Lá, eles no interior de Santa Catarina, estão queimando a cara daquelas pessoas comprometidas com o caos. Os médicos, os governadores, os prefeitos, os secretários de saúde, de todo o Brasil, têm tudo a aprender com a comandante da cidade de Rancho Queimado. Eles estão queimando a cara dos incompetentes do Brasil e do mundo. Contra fatos não há argumentos. Como diz a dona Florinda, a mãe do Kiko, gentalha, gentalha, gentalha. Amigo irmão, saúde, shalom, eu volto sempre porque Deus quer. Depois do intervalo, auxílio emergencial confirmado pelo governo. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. O auxílio emergencial é uma das iniciativas já confirmadas pelo governo federal para ajudar os brasileiros durante a crise do novo coronavírus que segue prejudicando a economia do país. Mas o programa não é a única frente da qual a equipe da economia trabalha, já que outros benefícios devem ser liberados ainda em março. As medidas com maior chance de liberação são a antecipação do 13º salário e do abono salarial, o saque emergencial do FGTS e a redução das jornadas de trabalho. Algumas delas já foram, inclusive, confirmadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Também há planos de criar um programa que possibilite o encerramento de contratos, corte de jornadas e salário de trabalhadores com ajuda financeira parcial do governo. Contudo, ainda não há confirmação oficial sobre essa medida. A Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, executa em Carambeí obras que vão ampliar o sistema de abastecimento de água tratada e o sistema de esgotamento sanitário da cidade. O investimento de 12 milhões de reais vai garantir o atendimento com serviços de saneamento à população e acompanhar o crescimento do município, um dos maiores da região dos Campos Gerais.
Nos últimos 5 anos, Carambeí teve um aumento de mais de 15% no número de ligações de água e em torno de 20% de ligações de esgoto. Para acompanhar esse ritmo de crescimento, a companhia vai instalar 2 novos reservatórios de água tratada, que juntos vão incrementar 1 milhão de litros a capacidade de reservação do sistema. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado um projeto de lei que eleva o limite de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. Em sessão conjunta entre deputados e senadores, o Congresso Nacional derrubou a decisão. O BPC é um benefício de assistência social pago no valor de um salário mínimo mensalmente. O recurso é garantido para idosos e deficientes que não possuem meios próprios de se sustentar, nem auxílio da família. A partir de agora, terão direito ao BPC esses idosos com idade superior a 65 anos, também pessoas com deficiência física ou mental, ambos com renda familiar inferior a meio salário mínimo, R$ 522,50 atualmente. De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, o governo irá recorrer ao Tribunal de Contas da União, o TCU, para que a extensão do benefício tenha validade somente a partir. Prefeitura de Curitiba encaminha projetos para compra de vacinas à Câmara Municipal. Conforme o documento, a compra das vacinas poderá ser realizada por meio de consórcio ou individualmente, em 2 situações: descumprimento por parte da União do Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação, ausência de cobertura imunológica suficiente contra a doença. O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento, Vitor Pupi, disse que Curitiba tem reservados do Fundo de Emergência do município cerca de R$100 milhões para a aquisição de vacinas. A proposta ainda autoriza o remanejamento de recursos do orçamento vigente para a compra dos imunizantes. A fabricante de aviões Boeing anunciou a entrega de 22 aeronaves em fevereiro e, pela primeira vez em 14 meses, fica com encomendas positivas. A companhia afirmou que registrou 82 novas encomendas em fevereiro, elevando o total para o ano, até agora, de 86 aviões. Clientes também converteram ou cancelaram cerca de 50 pedidos no mês passado, mas as encomendas líquidas dos cancelamentos somaram 31 aviões no mês passado, voltando ao terreno positivo pela primeira vez desde novembro de 2019. Os pedidos de fevereiro incluem 25 jatos 737 MAX para a United Airlines, 14 aviões 737 MAX para clientes não informados e 27 aviões KC-46 de reabastecimento para a Força Aérea dos Estados Unidos. Depois do intervalo, o Sanepar garante melhoria na qualidade da água. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra.
Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Antes de chegar às torneiras dos consumidores, a água da Sanepar passa por um rigoroso controle de qualidade. São realizadas análises que envolvem 99 parâmetros divididos em físico-químicos, microbiológicos, orgânicos e metais, e que vão desde a captação, saída das estações de tratamento e nas redes de distribuição também. Por ano, são feitos cerca de 7.500.000 parâmetros nos laboratórios operacionais e em 4 grandes laboratórios centrais. Essa complexa estrutura de laboratórios funciona 24 horas por dia para verificar se a água produzida está dentro dos padrões de qualidade definidos pelo Ministério da Saúde. Alguns são analisados de hora em hora, outros diários, alguns semanais, mensais, semestrais e anuais. Somente após esses processos é que a água é distribuída para quase 11 milhões de pessoas em 346 municípios paranaenses. A reunião do Laboratório Precisa Medicamentos com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para apresentar o pedido de autorização de uso emergencial da vacina Covaxin, vai ocorrer no próximo dia 16 agora, às 16 horas. Antes, estava marcada para o último dia 9. O pedido de adiamento partiu do laboratório que representa a farmacêutica indiana Bharat Biotech no Brasil e produz a Covaxin. A reunião da Anvisa é um requisito para o pedido de uso emergencial do imunizante e serve para avaliar as condições da documentação para o andamento do processo. A reunião de submissão prévia está prevista no Guia de Uso Emergencial. É uma reunião que deve ser feita antes do pedido de uso emergencial de vacinas, informou a Anvisa em nota. O encontro é uma das etapas de análise técnica a ser feita pela equipe da agência para avaliar se há dados suficientes para que o laboratório faça o pedido de uso emergencial, amanhã, portanto. Pelo segundo mês consecutivo, as importações superam as exportações pelos portos do Paraná. Em fevereiro, quase 2 milhões de toneladas de cargas entraram no Brasil pelos terminais paranaenses, enquanto 1.700.000 saíram do país. Com isso, o primeiro bimestre de 2021 registra um aumento de 12% nas compras de produtos estrangeiros e, ao mesmo tempo, uma queda de 12% nas vendas de produtos nacionais. Nas últimas 2 semanas de fevereiro, a soja começou a chegar em maior volume e a expectativa é que os embarques sigam ritmo intenso ao longo do ano. Enquanto isso, os desembarques de granéis importados cresceram. Foram 7 navios descarregando produtos simultaneamente. Para 41% da população brasileira, a criação de empregos deve ser a prioridade dos governos para este ano. Esse percentual sobe para 52% da população das regiões Norte e Centro-Oeste. O tema preocupa mais as famílias com renda de até um salário mínimo. Nessa faixa salarial, 44% das pessoas consideram o emprego a prioridade para o ano. Os dados são da pesquisa feita pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. O estudo, intitulado Principais Problemas do País e Prioridades, considerou entrevistas com 2.000 pessoas em 126 municípios nas 5 regiões do Brasil. A melhoria dos serviços de saúde foi a segunda resposta mais frequente, apontada por 39%. Os entrevistados podiam citar até 3 prioridades. Na sequência, aparecem o combate à corrupção, 35%, a melhoria da qualidade da educação, 34%, e o combate à violência e à criminalidade, 25%. Agora, esportes com Birubiru e Zé Domingos. Pimentel, meus cumprimentos, bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Biro. Zé, pediram e a gente realmente, o que os nossos telespectadores pedem, a gente tem a obrigação de responder. E você é uma pessoa que desenvolve muito bem. Começamos a semana, segunda-feira hoje.
indefinições na nossa sociedade, no futebol, que é a alegria do povo. O que dá para dizer? Qual é o alento ao telespectador, Zé? Indefinições inúmeras, mas definições também. O governo paulista, por exemplo, definiu. Nos próximos 15 dias não tem futebol em São Paulo. Uma decisão acertada, porque é muito difícil ficarmos nestas interrogações. Tem jogo, não tem jogo, sai jogo, não sai jogo, como é que vai ser o campeonato, como segue a competição, seja a paranaense, a paulista, a mineira, a goiana e assim por diante. O fato é que tem que se definir normas, tem que se aceitar a situação de diferença que vivemos nos dias de hoje. A pandemia está aí, os casos se avolumam, as mortes ocorrem a todo momento por este país afora. Então, nós precisamos, sinceramente, tomarmos precauções para não termos problemas maiores. E os riscos no futebol são muito grandes. Por quê? São pessoas que se reúnem no mesmo espaço, se concentram, participam de rodas, de conversas. Você observa no futebol a comemoração dos gols, abraços e mais abraços, uma sequência de situações que realmente chamam a atenção e que pedem as indicações de saúde pública que sejam evitadas. Então, eu entendo que a decisão paulista de suspender o campeonato por 15 dias deveria também ser seguida por outras federações. Fazermos um pacto geral do país de o futebol parar por um determinado tempo até observarmos uma melhoria na situação, a proximidade da normalidade. Eu acho que tem que parar o futebol. Aliás, isso é importante, né, Zé? E agora os nossos clubes, principalmente quem vai disputar uma terceira divisão, o caso do Paraná, o Curitiba a segunda, que a verba caiu de 60 para 6 milhões. Com essa pandemia, com essas paralisações, os clubes não vão quebrar, Zé? É uma situação que todos os brasileiros enfrentam, não só os brasileiros, é uma crise mundial que aí está diante da pandemia. Os problemas são inúmeros, mas muito grandes mesmo. Observe aí comerciantes cerrando portas. O desafio é extraordinário, mas precisamos buscar caminhos alternativos para superarmos todas essas situações. E o pessoal do futebol tem que buscar esses caminhos. Aliás, a crise nos clubes não é de agora, da pandemia. A crise nos clubes vem de anos e anos. E por quê destas crises? Porque inventam salários extraordinários. Dia desses eu ouvi falar que um treinador iria receber num determinado clube brasileiro a ordem de um salário de 2 milhões de reais mês. Isso é absurdo, é afundar o clube. Dia desses eu ouvia aqui você, Biro, citando os salários de jogadores do Coritiba, 230 mil, 300 mil, 200 mil. Isto é um absurdo, é brincar com o dinheiro do torcedor, daquele abnegado que se esforça e pagam estes mundos e fundos, e as respostas são tristes, como as acontecidas com o Paraná Clube, que caiu para a Série C, com o Curitiba, que caiu para a Série B, novamente o Curitiba caiu, e gastam muito dinheiro. Agora mesmo, há pouco tempo, o Curitiba anunciava a possibilidade de contratar Miranda, a possibilidade de contratar Rafinha. Qual seria o salário destes profissionais internacionais? Evidentemente que salários elevadíssimos, fora da realidade brasileira. Os nossos clubes precisam tomar posição, precisam respeitar o torcedor, respeitar o nome, respeitar a agremiação. E muitos dirigentes não pensam nisto. Pensam apenas em gastar, gastar e deixar depois a situação para a diretoria seguinte. É uma transferência de problemas que se repete há anos no futebol brasileiro. Isto precisa ter um paradeiro. Depois desse show do nosso querido amigo, parceiro, irmão Zé Domingos, bom dia para você, Pimentel. Bom dia, Zé Domingos. Bom dia, Biro. Até a próxima. Paraná Notícias termina aqui. Bom dia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.